Assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus em Filipenses 2, a partir do verso 12, onde nos diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós daremos, irmãos, então, sequência à nossa série de mensagens sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Hoje já é a 6ª mensagem nessa sequência. E é sempre bom que nós nos lembremos do contexto dessa história. O apóstolo Paulo está preso, muito provavelmente em Roma, não se sabe bem o certo, mas é muito provável que ele esteja em Roma. E ele está escrevendo uma carta de gratidão à igreja de Filipos por tudo aquilo que ele recebeu da igreja de Filipos. A igreja de Filipos foi uma igreja que tinha muito carinho pelo apóstolo Paulo e também o auxiliava financeiramente. Tanto que nesse particular, nesse momento aqui, Epafrodito, que era um irmão da igreja, tinha visitado Paulo. E nessa visita a Paulo, esse irmão levou uma quantia que a igreja levantou para o ministério, para o sustento do apóstolo Paulo, quando ele estava preso. Só que lá, enquanto ele estava com o apóstolo Paulo, ele adoeceu. Por isso ele não voltou imediatamente. Então, nessa carta, Paulo agradece todo esse esforço da igreja, o esforço de Epafrodito, e explica que, de fato, Epafrodito esteve doente, quase morreu, mas Deus foi gracioso com ele e, oportunamente, quando ele estivesse restaurado, ele retornaria então para o meio da igreja de Filipos. É uma carta na qual Paulo fala muito sobre alegria. Ele quer que a igreja seja uma igreja alegre, mesmo estando ele privado de liberdade. Ele está aprisionado em Roma. A igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja muito boa, uma igreja doutrinariamente bem expressiva. Ficava numa cidade muito rica e o nome da cidade, Filipos, é uma homenagem ao pai de Alexandre o Grande, Filipe II, daí o nome Filipos, o nome da cidade. Apesar de ser uma igreja muito boa, bem doutrinariamente, era uma igreja que tinha algumas dificuldades com os relacionamentos interpessoais. Havia algumas pessoas ali que eram verdadeiros fios desencapados. E ele cita, inclusive, 2 irmãs daquela igreja, Evódia e Síntique. As 2 eram grandes companheiras do ministério do apóstolo Paulo. As 2 eram 2 pessoas dotadas de muitos dons espirituais, mas alguma coisa ali entre as 2 não estava caminhando bem. E isso ainda não era um problema se aquilo ficasse apenas entre as 2. Era um problema menor, mas isso tornou-se público, tornou-se notório. Então Paulo escreve nessa carta dizendo: gente, eu peço a Evódia, eu rogar, irmãos, é um pedido muito forte, muito insistente. Alguém tinha que ceder ali. Então, apesar de ser uma igreja bem doutrinada, uma igreja forte, era uma igreja que precisava ter alguns acertos nos relacionamentos interpessoais. Faltava também à igreja de Filipos, irmãos, assumir a sua identidade com Cristo. Faltava à igreja de Filipos
identidade maior com Jesus. Esse texto fala exatamente isso. Paulo está falando nesse trecho à igreja de Filipos, irmãos, sobre algo que talvez na mentalidade daqueles irmãos, aquela situação não estivesse muito clara. Paulo está falando sobre o desenvolvimento da salvação. Observe bem o subtítulo que a Sociedade Bíblica do Brasil dá para esse trecho: o desenvolvimento da salvação. E alguém poderá pensar, mas reverendo, a salvação ela tem que ser desenvolvida? Eu não entendi isso. Salvação não é um ato em si? Sim, irmãos, de fato e de verdade, o ato da salvação é um só. Entretanto, Paulo não está falando de ser salvo ou de não ser salvo. Paulo está dizendo, já que somos salvos, precisamos ser bons cidadãos. E não apenas bons cidadãos, nós precisamos espelhar a Jesus. Por isso, na noite de hoje, irmãos, nós queremos desenvolver o tema da nossa mensagem: cidadãos dos céus na terra. Cidadãos dos céus na terra. O contexto, conforme nós estamos vendo, irmãos, é exatamente isso. Volte o seu olhar para o verso de número 12 e nós vamos ver Paulo dizendo: eu sei da capacidade de vocês, eu sei do caráter de vocês, vocês são gente muito boa, vocês formam uma igreja maravilhosa, vocês são obedientes, tanto na minha presença, e agora eu quero que vocês sejam obedientes, agora, enquanto eu estou ausente de vocês. Observemos bem, irmãos, que aqueles irmãos da igreja de Filipos eram pessoas muito boas, mas faltava, como disse há pouco, uma identidade maior, um compromisso maior, um envolvimento maior com o reino de Deus. Por isso, a mensagem: cidadãos dos céus na terra. A primeira lição que nós aprendemos, e o apóstolo Paulo vai dizer o que é desenvolver essa salvação, como nós podemos ser cidadãos dos céus na terra. A primeira mensagem que nós aprendemos, irmãos, é que a igreja de Filipos precisava de uma mudança de atitude e uma mudança de disposição mental diante das circunstâncias da vida. Primeira lição: uma mudança de atitude e disposição mental diante das circunstâncias da vida. Volte o seu olhar para o verso de número 14. O verso 14 diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus indesculpáveis, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Como eu citei alguns minutos atrás, irmãos, a igreja de Corinto tinha alguns acertos para serem feitos, e o apóstolo Paulo não deixa isso passar em branco. E por que ele não deixa isso passar em branco? Porque já passou tempo demais. Como é que Paulo está sabendo desses particulares do que está ocorrendo em Filipos? Epafrodito, irmãos, ele é um líder da igreja, alguns dizem até que ele é um companheiro do ministério do apóstolo Paulo, ele faria parte da equipe ministerial de Paulo, alguns autores falam sobre isso. Ele está na igreja, está percebendo o que está acontecendo na igreja, e as intervenções que Epafrodito está fazendo não estão surtindo o efeito necessário. Então, nessa visita, quando ele vai até Roma, ou onde Paulo está preso, ele leva, então, dinheiro para o apóstolo Paulo, ele começa a compartilhar o que está ocorrendo na igreja e que está preocupando a igreja. E Paulo, então, diz: olha, está faltando uma coisa, está faltando mais trabalho. Tem um ditado, irmãos, que diz assim: quem não trabalha, dá trabalho. E era isso que estava ocorrendo na igreja de Filipos. Havia muita conversa, havia muito grupo de zap da época, lá onde o povo falava de A, B, C, D, de todo mundo, só não falava de si mesmo. Então Paulo diz: isso vai minar a força da igreja. Em vez de vocês se reunirem para o melhor, que é cultuar, servir, ajudar uns aos outros, vocês estão se reunindo para reparar a vida do outro. E quem faz está sendo criticado, e quem não faz, murmura.
Então Paulo diz, é preciso mudar isso, nós precisamos desenvolver a salvação, ou seja, mostrar que de fato estamos unidos ao Senhor. Isso é desenvolver a salvação, é ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico. Por isso, cidadãos dos céus na terra. O cidadão do céu na terra, irmãos, não é aquele cidadão que vive a criticar, que vive a murmurar. O que acontece com isso, irmãos, é um entristecimento de todo mundo. Você já passou um dia inteiro ao lado de alguém que só reclama o dia inteiro? É horrível. Chega um momento em que você se afasta, porque aquela pessoa não tem outro tipo de fala. A fala é a mesma, só muda o personagem. É uma pessoa que vai sugando a atenção, vai inquietando. E como eu sempre digo aqui na igreja, o inquieto inquieta. O ferido fere. Mas o amado ama. O curado cura. A igreja de Filipos precisava dessa cura. Então ele está dizendo, vocês precisam mudar essa mentalidade. Vocês precisam mudar essa disposição de ficar criticando constantemente. Parece, irmãos, assim, a impressão que nos dá é que em Filipos ia um grupo, ou algumas pessoas, ou muitas pessoas, para ver a roupa do outro. Por exemplo, para criticar a roupa do outro. Para criticar o que não estava bom, aquilo que não fosse dar certo. Os seus olhares, o seu foco e a sua atenção estava para aquilo que não tinha, ou aquilo que não estava bom. Então, se alguém perguntasse, como é que foi o trabalho? Não gostei disso. E aí ele ia desfiando no elenco de coisas, não gostei, não gostei, não gostei, não concordo. Então, o que Paulo está dizendo é, parem de criticar. Parem com isso. Parem de encontrar pontos falhos na igreja, nos outros, nos ministérios da igreja, nas pessoas da igreja. Parem de encontrar pontos negativos nisso, naquilo outro. Parem de procurar aquilo que não deu certo. Ele diz no verso 14, façam tudo sem murmurar. Tem um trabalho, tem um desafio, você foi comissionado para um trabalho, não se queixe. Você está fazendo para o Senhor. Não é para ninguém que ali está na igreja de Filipos, é o que Paulo está dizendo. Paulo também está falando, abandone o olhar investigativo, negativo. Pare de murmurar. Mude o seu linguajar. De uma mesma fonte não podem jorrar 2 tipos de água. É isso que Paulo está dizendo. Mude o linguajar. Abandone essas queixas. Abandone as desavenças. Abandone as inimizades. Abandone as reclamações. Fazendo isso, a gente vai estar desenvolvendo a salvação dentro de nós. E repito, a palavra salvação aqui, ou a expressão desenvolver a salvação, não significa dizer ser salvo ou não. Paulo está falando aqui, irmãos, do fruto do Espírito, que deve haver em nossos corações e no nosso testemunho. Cidadãos dos céus na terra, mudança de atitude e disposição mental diante das circunstâncias da vida. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, como cidadãos dos céus na terra, Paulo está dizendo, hajam como autênticos filhos de Deus. Hajam como autênticos filhos de Deus. Volte o seu olhar para o verso 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo está dizendo, nós não vamos deixar o mundo, nós temos é que nos transformar neste mundo. Então, o que Paulo está dizendo é, tornem-se pessoas autênticas, tornem-se
verdadeiros. Uma expressão que está aqui nesse verso que nós acabamos de ler, irmãos, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Essa palavra sincero é uma palavra muito interessante. Lá no passado, os marceneiros da época, quando eles estavam fazendo alguma peça de madeira, um móvel, uma cadeira, fosse o que fosse, para corrigir falhas na madeira ou no corte, era muito comum eles passarem cera na peça para cobrir o defeito ou o erro dele mesmo na peça. Então ele passava uma cera, uma espécie de verniz na época, e vendia o móvel. Então, à primeira vista, o comprador não conseguia identificar o defeito ou o erro do marceneiro, daquele que estava trabalhando, do artífice. Só que com o passar do tempo, com o calor do sol, a cera derretia, expondo a falha da madeira. Então a palavra sincero vem daí, sem cera, sem disfarce. A igreja de Filipos era repleta de pessoas insinceras. Então ele diz: não, sejamos verdadeiros filhos de Deus, não filhos com cera, mas sem cera. É isso que Paulo está dizendo, que haja, irmãos, diz Paulo, que haja entre nós relacionamentos absolutamente saudáveis. Por isso, desenvolvimento da salvação é ser de fato filho de Deus, agir como de fato deve ser um filho de Deus. Um processo de discipulado, irmãos, não é apenas e tão somente nos tornar pessoas melhores. Não, isso não é o foco da vida cristã. Eu vou repetir. O foco da vida cristã não é que o Evangelho nos torne pessoas melhores. Tem muita gente boa lá no mundo. O Evangelho é para nos fazer parecidos com Cristo. Essa é toda a diferença. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, quando ele está falando cidadãos dos céus na terra, tornem-se verdadeiros homens, pessoas honestas, autênticas, ajam como pessoas verdadeiramente transformadas. Pessoas que sofreram todo um processo, pessoas diferentes das pessoas do mundo. Falem com sinceridade, conversem com sinceridade, que não haja bajulação, que não haja falsidade, que vocês não se corrompam nem se permitam corromper. Paulo continua: brilhe a luz de Cristo. Verso 15 fala sobre isso, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo. O crente, ele é diferente. Então, desenvolver a salvação deixa o Espírito Santo trabalhar na vida para que nós sejamos parecidos com a imagem de Cristo. Isso estava faltando à igreja de Filipos. Brilhe a luz de Cristo, brilhe a luz do Evangelho, a luz que o mundo precisa ver, a luz que o mundo busca encontrar e não sabe onde. Então, quando Paulo está sabendo por meio de Epafrodito, que está rolando na igreja de Filipos, ele fala: está faltando compromisso. Eu estou vendo muito ativismo, mas em outras palavras, Paulo está dizendo: eu estou vendo muito ativismo na igreja. Cuidado com o vazio de uma vida repleta de ativismos. Cuidado com o vazio de uma vida repleta de ativismos. Uma terceira e última lição que nós podemos aprender nesse texto, irmãos, cidadãos dos céus na terra, é que faltava à igreja de Filipos preservar a palavra da vida. Preservar a palavra da vida. Volte o seu olhar para o verso 16. Quando lá antes ele fala a desenvolver a vossa salvação, ele vai dizer no verso 16, preservando a palavra da vida.
A palavra da vida aqui, irmãos, nada mais, nada menos é do que o próprio Evangelho de Jesus Cristo, os seus preceitos, os seus valores, os seus ensinos, os seus princípios basilares, os seus princípios elementares, porque é isso que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é o ensino fiel e verdadeiro das Escrituras. E Paulo diz: preservem essa palavra. Com isso, irmãos, o que Paulo está dizendo é que a igreja, nem o pastor, ou seja, quem for, não tem o poder e não tem a autoridade para substituir os ensinos de Jesus por qualquer outra coisa na igreja do Senhor. Ela é do Senhor, ela não é do pastor. Ela é do Senhor, não é da denominação. Ela é do Senhor, não é de um grupo de pessoas. Portanto, a igreja precisa aprender a defender essa palavra. O Evangelho, irmãos, sempre sofreu ataques. Sempre. O príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus, sofreu esses ataques. Não nos esqueçamos. Quando Jesus Cristo nasceu e os magos vieram do Oriente e foram se apresentar diante de Herodes, Herodes falou: onde está o menino? Eu quero saber onde ele está, porque eu também quero ir adorá-lo. O resultado nós sabemos que ele não queria adoração. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, para aniquilar o príncipe da paz. Esse que veio trazer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Por que então a igreja deve preservar, como diz o verso 16, a palavra da vida? Porque era muito comum naquelas igrejas do passado, e hoje não é diferente, a introdução de falsos mestres que de forma muito sorrateira vão diluindo o genuíno evangelho com mensagens que agradam aos ouvidos, que afagam o coração e elevam o ego das pessoas. Aquilo que é chamado ultimamente de coaching. E as pessoas então passam a falar coisas que Deus nunca prometeu, que Jesus nunca ensinou, mas que o povo adora ouvir. E onde está a palavra da vida, a palavra que de fato transforma? Ela fica escanteada, diminuída ou disfarçada. Ela não é clara. Então existem muitos líderes, muitos pastores, muitas igrejas e muitos ministérios, irmãos, que sim, já se esqueceram da palavra da vida. E Paulo está dizendo à igreja de Filipos: preservem a palavra da vida. Guardem-na, observem-na, preguem-na, vivam-na. É isso, a igreja precisava viver aquilo que estava sendo ensinado. Faltava, portanto, um comprometimento. Refere-se ao Evangelho. Não se trata, insisto, não se trata, irmãos, de sermos formados como pessoas éticas. Isso é pouco. Isso não é o Evangelho. O Evangelho não nos torna éticos. O Evangelho quebra todo o nosso ego e nos transforma à imagem de Cristo. É isso que o Evangelho faz. O que nos torna ético, irmãos, é pai e mãe, a educação que a gente recebe em casa. Isso não é o Evangelho. O que nos torna ética é filosofia, sociologia. Isso não é o Evangelho. O Evangelho vai além de tudo isso. Então Paulo diz: preservem a palavra da vida. Igrejas podem se esquecer do Evangelho? Sim. Isso tem acontecido no decorrer das eras. Ultimamente, então, é uma grandeza. O que tem de gente que está dentro de igreja, que é analfabeta de Bíblia, analfabeta de doutrina, é uma grandeza. Por quê? Porque a palavra da vida não é ensinada. A palavra da vida não é pregada. Outras coisas sim, mas não há espaço para o Evangelho. Paulo está falando aqui, irmãos, não é de sermos pessoas éticas. Paulo está falando de nós sermos transformados. Paulo está falando de sermos nova criatura. E isso só o Evangelho de Jesus é quem pode fazer.
Concluindo a nossa reflexão na noite de hoje, cidadãos dos céus na terra. Uma igreja forte, uma igreja pulsante, uma igreja onde pessoas tinham os dons os mais variados, mas uma igreja que em algum momento na sua caminhada acabou se esquecendo de se permitir ser transformado constantemente na vida cristã. Entendeu o Evangelho, uma igreja que entendeu o Evangelho, uma igreja que entendeu o que é ser salvo, uma igreja que, nem duvido, pessoas havia lá que eram salvas, não tem o menor questionamento disso. Mas Paulo diz, isso é pouco, vocês estão se esquecendo de desenvolver essa obra. Essa obra de Cristo em nós, irmãos, não é uma obra nossa dentro de nós. Olha o que Paulo fala lá no verso de número 12, na parte final. Volte o seu olhar. Ele diz: desenvolver a vossa salvação com temor e temor, com respeito, porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. É obra de Deus na vida. É isso que Paulo está dizendo. Não é um esforço humano. Nós acabamos de ler alguns minutos atrás o Salmo 51, verso 10, na sua oração de confissão, em que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu não consigo fazer isso em mim, Deus. Eu não consigo ser puro por mim mesmo. Eu não consigo realizar essas mudanças em mim mesmo. Faze isto em mim. É isso que Paulo está dizendo aqui, só que com outras palavras, mas a ideia é a mesma. É cada crente de Filipos saber que quem faz essa obra é Deus. E Ele não para de trabalhar. Aquele que começou a boa obra vai completar. Deus continua trabalhando nas nossas vidas, irmãos. Nós não precisamos ou não podemos olhar para nós e nos acharmos que não temos solução. Todos temos. O Senhor transforma. O Senhor nos transforma pela operação dele dentro de nós, pela operação do Espírito Santo dentro de nós. Não é um esforço humano. Todas as vezes em que qualquer pessoa, seja quem for, seja onde for e quando for, tentar mudar-se a si mesmo, entenda, ela nunca será uma nova criatura. Ela pode ser uma pessoa ética lá fora. Ok, isso aí não é disso que o Evangelho trata. Paulo está falando, irmãos, de uma vida autêntica com o Senhor. Isso estava faltando à igreja de Filipos. De fato, irmãos, falta muito também dentro de nós. Nós que nos conhecemos, nós que sabemos das nossas virtudes, dos nossos valores, dos nossos defeitos, né, daquelas áreas, dos porões da nossa alma, nós temos que entender que o Senhor nos faz novos de novo em todas as áreas. Somente o Senhor tem o poder de lançar luz nas nossas trevas, naquelas áreas em que nem mesmo nós gostamos de nos lembrar ou de visitar, mas são aquelas áreas que mais precisam dessa luz, porque nós somos sim cidadãos dos céus aqui na terra. A igreja de Filipos, irmãos, recebeu essa mensagem de alegria e ela soube sim identificar-se a si mesmo naquelas letras de Paulo, naquelas palavras de Paulo, quando Epafrodito voltou dizendo: eu tenho uma carta para nós. E ele, quando começa a ler essa carta, imagino eu, a igreja então começou a se perceber, dizendo: puxa, Paulo continua nos amando, Paulo continua nos aconselhando. De fato, precisamos sim nos lembrar de que somos cidadãos dos céus.
Irmãos, que na noite de hoje nós nos lembremos disso. Que não somos nós que produzimos as mudanças em nós mesmos, que nós não temos esse poder, que não temos essa capacidade. Que nós precisamos sim da graça do Senhor nos visitando, nos restaurando, nos ensinando, nos mostrando o caminho que devemos seguir. E que não nos esqueçamos, a nossa pátria não é aqui. Nós somos sim cidadãos dos céus, peregrinos nessa terra. Portanto, precisamos ter uma mentalidade diferente diante das circunstâncias. Nós precisamos sim agir como autênticos filhos de Deus. E precisamos sim preservar a palavra da vida. Que haja sempre em nós essa tríplice disposição, em nome de Jesus. Amém.